amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez no GPEC. Quero saudar a todos os companheiros do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que possamos estar bem, que possamos aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Queria começar então com a nossa oração costumeira, que Jesus possa nos abençoar, que possa inspirar, que permita que nossos mentores espirituais estejam aconchegados conosco, para que as palavras possam fazer mais sentido, para que novas ideias, novos raciocínios possam chegar à nossa mente a partir desse esforço de estarmos aqui, de alguma forma, tentando nos aproximar de Jesus, do seu Evangelho, da doutrina espírita, e a partir daí criar nova consciência, ganhar um pouco mais de tranquilidade, de paz, nesses momentos muitas vezes difíceis no nosso planeta, que possamos nos unir todos, orando pelos líderes mundiais, no sentido de que possam diminuir a belicosidade, no sentido de que possam enxergar a paz como um bem supremo. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos e o nosso planeta em especial, que assim seja. Bom, então, boa tarde, amigos. Nós vamos falar aqui de impermanência e imortalidade. Excelente tema que nos agrada muito, essa fala dessa tarde, porque acho que o tema tem tudo a ver com o momento que passamos, tem tudo a ver com as reflexões profundas que possamos fazer no entendimento de que este orbe em que vivemos não é o orbe definitivo, está lá nos princípios da doutrina espírita, que o mundo verdadeiro é o mundo espírita. Aqui, na verdade, nós vivemos exatamente na impermanência. Impermanência é tudo aquilo que é passageiro, tudo que é efêmero, tudo que é temporário, tudo que é provisório e transitório. Então, quando falamos de impermanência, estamos falando da transitoriedade, da precariedade, de quanto efêmero é aquilo que é impermanente. É o caso do nosso mundo material, porque nós, pela densidade de vibração, não percebemos essa impermanência no nosso dia a dia, até porque, do ponto de vista físico, 50, 60, 100 anos é um tempo muito grande, mas do ponto de vista espiritual, quando a gente coloca a eternidade para comparar com esses espaços de tempo que por aqui vivemos, nós temos a exata percepção de quão pouco é essa oportunidade que aqui temos de reconstrução, de reavaliação, de provas, de novos caminhos. Então, quando falamos da impermanência, estamos falando desse mundo temporário, desse mundo transitório que aqui estamos. Essa realidade densa, imaterial, mas onde há uma constante mutação de todas as coisas que compõem esse nosso universo material. Os relacionamentos cessam, os governos, os países, as empresas, tudo cessa, tudo se modifica, modifica-se o tempo todo. A realidade do corpo físico também é uma demonstração muito clara para nós desta impermanência, porque há o nascimento, a expansão, o crescimento, chegamos a um ponto da vitalidade máxima, e aí vamos então entrar na condição de um declínio progressivo até chegar à morte, ao decesso celular e ao desaparecimento. Então, o nosso corpo físico está fadado a todas essas transformações. Na medida em que percebemos todas essas transformações que vêm ocorrendo em nosso corpo físico constantemente, vamos compreendendo quão provisório, quão passageiro, quão efêmero é. Nós, então, nós que já passamos daquele momento da vitalidade máxima, para nós fica muito mais claro, muito mais patente essa condição de impermanência que vivemos. E para contrastar com a impermanência, vamos falar também da imortalidade, que significa aquilo que não morre, aquilo que é perpétuo, que é infindo, imperecível, infinito,
perdurável, permanente. Então, a imortalidade, que é a condição espiritual que todos nós usufruímos, é exatamente esta condição de permanência, de ser imperecível. Não teremos fim, nós estamos destinados à eternidade. Então, é o contraste da imortalidade com a impermanência da matéria, da vida material. A imortalidade é a realidade dos espíritos, os atores que somos, nessa criação de Deus aí que evoluímos pelo somatório de todos esses acréscimos de qualidades morais e intelectuais que vamos adquirindo neste mundo impermanente. Então, a verdade é que há também o nosso perispírito que vivencia conosco a realidade permanente, mas o perispírito ainda mantém um aspecto transitório, porque ele possui o nosso perispírito uma dupla natureza. Então ele vai também se modificando, se desmaterializando, se metamorfoseando com o tempo. Mas são essas duas realidades, a realidade da matéria, do corpo físico, e a realidade do espírito em si. Divaldo Franco tem um livro, Impermanência e Imortalidade, escrito pelo espírito Carlos Pastorino e psicografado por Divaldo Franco. Ele lá vai falar algumas coisas que também nos são muito interessantes. Vai falar sobre a imortalidade, um pouco disso que dissemos, que permanentes são o espírito e a sua constituição especial energética, porque são criados por Deus. Impermanente e transitório, vai nos dizer que a própria tradição védica já informa que o nascimento orgânico é morte, porque é uma viagem no mundo das sombras e de limite. Esse mundo impermanente é exatamente o mundo dos limites, o mundo do tempo, do espaço-tempo, o mundo desses limites. Enquanto que a morte, do ponto de vista espiritual, passa a ser vida, porque nos traz a libertação deste presídio que é a matéria que aqui estamos vivendo. O Divaldo também coloca no livro que Confúcio já tinha escrito que quando nasceste, todos riam e tu choravas. Vive, porém, de tal forma de que quando morras, todos chorem e tu sorrias. Será que estamos fazendo assim? Será que estamos vivendo de maneira que possamos, quando daqui deixarmos essa realidade transitória, estaremos sorrindo e todos chorando, sentindo a nossa falta, porque contribuímos de alguma maneira, porque auxiliamos, porque fizemos diferença na vida das pessoas para que suas vidas pudessem ser melhor a partir da nossa companhia, a partir da nossa presença na vida delas. É importante sempre a gente refletir se a nossa presença na vida das pessoas é algo que auxilia, é algo que promove as pessoas. Nós somos um fator facilitador na vida de todas as pessoas que caminham conosco, ou será que nós somos, pelo contrário, um fator de dificuldade na vida das pessoas, que quando morrermos serão, então, o momento de alívio, o momento em que todos sorrirão, porque não terão a nossa falta. Então, nós que somos espíritos precisamos estar sempre alerta para fazermos essas reflexões, para pensar sobre a nossa condição no dia a dia, de que maneira que nos comportamos, de que maneira que conduzimos a nossa existência, de que maneira que somos peso ou não, de que somos facilitadores para a vida das pessoas. Então é uma reflexão sempre interessante de se fazer. E a gente, Leon Denis já nos dizia sobre esse aspecto desse mundo transitório que vivemos, já dizia que os espíritos não são preparados para os combates verdadeiros, aqueles que realmente importam, que são os combates daquilo que transborda no ser espiritual, desde a vida presente, que transborda também das vidas anteriores que trazemos dentro de nós. Nós somos educados de uma maneira complexa, complicada, com fórmulas, com
coisas a se aprender, a se decorar, coisas que precisamos saber, mas não sabemos aquilo que é a realidade maior. Não somos educados para que possamos estar inspirados a uma ação efetiva na fraternidade, a um amor, a uma dedicação ao próximo. Somos educados de uma maneira como se fosse um adorno, como se fosse um enfeite para a nossa inteligência. Mas não adquirimos com este enfeite, com esta maneira, pela maneira como somos educados, não adquirimos a força necessária para as lutas da existência. Dessa maneira, o Espiritismo ele contribui bastante para a nossa existência. Posso falar por mim, pessoalmente, porque o Espiritismo trouxe à minha vida, ao desenrolar da minha existência, uma força muito maior, trouxe um pilar, uma estrutura maior para o enfrentamento das coisas que ocorrem na nossa existência. E o que acontece é porque a gente, de uma certa maneira, pelo aspecto materialista da nossa sociedade, não aprendemos que há uma evolução gradual, progressiva, como uma lei da vida. Não aprendemos que alguns têm mais experiência, por isso algumas facilidades a maior. O materialismo, ele toda a nossa impressão sobre a vida que aqui vivemos, porque nós somos estimulados a uma comparação, estimulados a uma luta constante entre uma competição intensa. E é muito difícil você estar competindo, e é muito difícil que essa competição seja justa, se cada espírito tem uma trajetória diferente, cada espírito traz uma bagagem de conhecimentos, de experiências diferentes. Então a competição acaba sendo injusta para muitos que aceitam e acatam essa ideia do materialismo. Mas ele, de uma certa maneira, ele fez a obra aqui no nosso planeta, e nós estamos submetidos a esse tipo de ordem social, e só vamos nos libertar dessa ordem social quando houver uma renovação nos nossos ideais, quando percebermos que o materialismo excessivo, da forma como é praticado, ele nos leva à injustiça, ele faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade doente, de poucos que têm tudo e muitos que adoecem, muitos que têm poucos recursos. Há que ter um momento em que a sociedade possa despertar para uma necessidade de que todos os recursos possam ser úteis verdadeiramente, e que não haja tanto sofrimento, que não haja fome, que não haja falta de oportunidade de estudo para aqueles que comungam conosco dessa existência. Porque o materialismo vai, de uma certa maneira, trazendo a ideia de que tudo o que a gente deve fazer, todas as nossas atividades têm que estar direcionadas apenas a uma conquista do nosso bem-estar, a uma conquista do nosso prazer, do prazer da existência transitória e impermanente, o prazer, muitas vezes, também do corpo transitório e perecível que aqui vivemos. Ele vai acreditar essa ideia materialista de que a alma seria o princípio da vida material e orgânica, e que não tem uma existência própria, que termina assim com a vida. Apesar de que muitas pessoas não acreditam, mas é isso que o materialismo acredita. Mas as pessoas aceitam o materialismo por conta dos benefícios que ele nos traz, por conta da tecnologia, por conta de todas essas facilidades que ele nos traz. As pessoas ficam seduzidas. Esse mundo impermanente é o mundo das ilusões. Então ficamos seduzidos por todas essas ilusões que ele nos apresenta, sem averiguarmos o que há por trás desses benefícios, sem averiguarmos constantemente, de uma forma mais intensa, os aspectos negativos de toda essa filosofia que a sociedade crê. Por exemplo, a gente vê agora esse momento de guerra que existe entre a Rússia e a Ucrânia, né?
Então, um momento muito importante para que a gente possa fazer uma análise. Em primeiro lugar, a gente tem a Rússia como um Estado agressor que vem desrespeitar a liberdade, a vida, a possibilidade de escolha, vem infringir de uma certa maneira, atacando a vida das pessoas. E a vida é o bem mais importante. O que deveriam fazer se estivéssemos numa sociedade mais civilizada, se estivéssemos num mundo já mais promovido do ponto de vista espiritual? O que os outros países, o que os outros atores nesse mundo que vivemos deveriam fazer? Deveriam todos estar unidos para que fossem lá sustar diplomaticamente esse tipo de situação. Fazer com que fossem ambos os países, pudessem sentar numa mesa e dali só saíssem se houvesse uma construção de paz realizada. Mas não, o que fazem? Os outros, então, fazem o fomento da guerra, ficam enviando armas, enviando armas, enviando armas. Ou seja, todos os atores desse processo estão contribuindo para a morte, estão contribuindo para o risco que nós, a nossa sociedade, que demorou milênios para que estivéssemos aqui numa condição de tecnologia, numa condição de alimentação, porque os espíritos dizem que a Terra poderia alimentar 20 bilhões de seres aqui. Então, quando a gente vai, de uma certa maneira, crescendo do ponto de vista tecnológico para atender a esse fim de alimentar 20 bilhões de espíritos, para que pudessem reencarnar muito mais espíritos e fazerem esse processo dentro desse mundo transitório, o processo de renovação, o processo de crescimento, não. A gente vai arriscar tudo isso a partir de uma ideia de fomentar a guerra, de fazer com que a guerra cresça e com que ela permaneça por mais tempo nessa questão de destruição. É mais ou menos isso quando você não tem um ponto de vista além desta vida material, além deste mundo transitório. Seu ponto de vista está fixo aqui numa realidade única, ilusória, você acaba adotando ideias que não condizem com o aspecto da imortalidade, com o aspecto permanente que nós conhecemos. E Allan Kardec já nos dizia que uma das tarefas principais do Espiritismo, ele disse isso no livro O que é o Espiritismo, está lá registrado no Livro dos Espíritos. Uma das tarefas principais do Espiritismo é destruir o materialismo. Na questão 799 do Livro dos Espíritos está lá a pergunta: de que maneira que o Espiritismo pode progredir para o progresso? E a resposta é destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e fazendo os homens compreender onde está o seu verdadeiro interesse. Então, o nosso verdadeiro interesse está na imortalidade, está na vida eterna que teremos, está no nosso aspecto espiritual. A gente não quer, com isso, destruir o materialismo ou dizer que ele não serve. Ele nos serve imensamente, tanto que é através dele, da tecnologia que ele nos oferece, através dessas condições de progresso que desfrutamos a partir do materialismo, é que nós vamos estabelecer condições para que a Terra possa trazer mais espíritos, que possamos renovar espiritualmente todo esse nosso orbe, né? Vai dizer Kardec também no Livro dos Espíritos que o Espiritismo é o antagonista mais terrível do materialismo, diz ele na conclusão do Livro dos Espíritos. Então nós devemos ser, como Kardec nos orienta, os antagonistas do materialismo. Essa é a nossa ideia. Como eu falei, não dos aspectos positivos, mas dos aspectos limitadores, dos aspectos ilusórios do materialismo que ocultam de todos nós uma realidade maior, né? E para manter a coerência desse materialismo, a coerência dentro de uma ideia, de uma vida única, de uma vida que começa ali no princípio da vida orgânica, que terminará na extinção dessa vida orgânica, para que se mantenha essa coerência dessa ideia principal do materialismo, ele vai estimulando o consumismo, porque é como se nós tivéssemos só esta oportunidade para
termos todos os bens de consumo que possam surgir. E como se a gente fosse um ser inferior se não usufruíssemos destes bens de consumo que nos são oferecidos. Vai estimulando o egocentrismo, ou seja, eu estou separado dos outros, eu estou centrado no meu eu, sem criar empatia, e a falta de empatia é que permite que tenhamos pessoas passando fome, não só aqui na nossa realidade. Nos Estados Unidos você tem mais de 30 pessoas que passam fome e você tem recorde de desperdício de alimentação. Então é uma característica, não estou falando do Brasil, estou falando de uma característica do materialismo. E para manter essa coerência, ele também mantém esta ideia de competição e vai negando toda a possibilidade de transcendência material. Além da matéria, nada existe. E vai restringindo o sentido da nossa vida, da nossa existência, a uma realização apenas sensorial e intelectual no aspecto menor e mais comum, uma realização apenas transitória para a nossa vida. Cada vez mais imbuída dessa concepção materialista, e a sociedade vai caminhando, e negando, inclusive, as lições antigas, espirituais, religiosas, filosóficas, que já existiam à nossa disposição. E vamos aí nos deliciando com esses avanços tecnológicos, e porque desconhecemos realidades espirituais, nós vamos centrar nossa existência nas posses materiais, na exaltação dos atributos físicos, ou seja, juventude do corpo físico. A gente precisa estar sempre... muitas pessoas ficam buscando cirurgias sobre para querer manter aquela juventude, porque não pode aceitar esta impermanência, essa transitoriedade, essa precariedade do nosso corpo físico, que é efêmero, buscando muitas vezes intensificar o prazer sensorial, o prazer do corpo físico está acima de qualquer coisa. Então se estimula, criam drogas e disseminam drogas para que as pessoas, a partir das drogas, possam ter um prazer muito elevado, mas nada que é construído de forma sem mérito tem resultado real, efetivo, porque tudo que nós adquirimos sem mérito para a aquisição daquilo vai nos cobrar um preço mais tarde. É o caso das drogas. As drogas nos trazem uma sensação de prazer e felicidade pela qual não nos esforçamos, pela qual não trabalhamos. Então elas vão cobrar um preço por aquela sensação de prazer que nos oferecem, e esse preço muitas vezes é um desequilíbrio, é uma subjugação muitas vezes de forças espirituais trevosas. Então esse preço muitas vezes é muito caro a se pagar. Se busca luta por direitos pessoais sempre em detrimento do coletivo, e por conta do materialismo, desta visão de única vida, de vida material apenas exclusiva, por conta dele, esses preconceitos de raça, de cor, de sexo, de religião, todos esses preconceitos, eles existem por conta desta mentalidade que aqui mantemos, uma mentalidade estreita, uma mentalidade limitada. E para que a gente possa afirmar o poder dentro desse tipo de sociedade, dentro desse tipo de ideia, a gente não se preocupa com a destruição individual ou coletiva dos outros, porque na competição nós temos que sair vencedores. Então são buscas que apenas dentro desta realidade impermanente, desta realidade transitória. E o materialismo ele só é forte na nossa sociedade porque a nossa consciência espiritual, a nossa consciência de que somos espíritos é uma consciência incipiente ainda, uma consciência frágil, uma consciência que apenas desperta em algumas situações específicas, numa doença, numa perda, numa situação de sorte em que não se trabalhou o suficiente, mas se passou em determinada prova, e aí você começa a acreditar em algo maior, numa força superior,
mas normalmente estamos ligados a uma perda para um despertar de uma realidade acima de nós, né? Os espíritos... então, o maior problema é os espíritos estarem inconscientes da condição essencial de ser espírito, por conta dessa forte união que mantemos com as coisas transitórias, com as ideias do mundo transitório, com esses valores e essas emoções, vinculados a esse mundo, né, como se ele fosse a realidade verdadeira. Nós estamos tão vinculados que nós temos pressa. Nada nos interessa na próxima vida ou depois dessa vida. Não importa dentro desta filosofia. Nós queremos tudo para ontem. Nem para a semana que vem estamos dispostos a esperar. Imagine para a próxima vida. Queremos tudo imediatamente. Mas nós somos apenas atores, representando uma peça nesse grande teatro da vida. Como já ouvimos falar, vários autores colocam no palco da existência, no teatro da vida, palco da existência transitória, em que nós, muitas vezes aqui, nós somos apenas encarnamos, como atores, nós encarnamos um personagem. Só que terminamos por esquecer que somos apenas um ator encarnado num personagem, nós aceitamos o personagem como sendo nossa identidade única, identidade original, e o personagem fica muitas vezes mais forte do que o ator. O ator totalmente desconsiderado, e vivemos apenas a vida do personagem. Vivemos as dores, os sofrimentos, as ansiedades, as alegrias, as tristezas desse personagem, mas somos muito mais do que o personagem. Nós somos os atores, mais ainda do que isso. Nós somos também os escritores, nós somos também os... Somos também os escritores, os diretores, os produtores da peça. Nós escrevemos essa peça que aqui estamos a atuar. Nós definimos com os nossos mentores quais seriam as provas, o que faríamos, quais as dificuldades que venceríamos. Escrever. Muitas vezes os mentores até nos diziam: olha, tem certeza de que é isso tudo? Você não quer tentar resolver menos coisas? Não, eu quero resolver tudo de uma vez, eu quero fazer. E os mentores, eles nos orientam, mas eles dizem: não, nós vamos lhe apoiar. Mas aqui nós, então, quando chegamos e encarnamos nesse personagem, as primeiras dificuldades, nós já queremos saber por que Deus fez isso conosco. Fomos nós que escrevemos essa peça. Nós escrevemos, somos os produtores dessa peça. Estamos aqui como atores, desempenhando o papel e tentando vencer, tentando ter sucesso nesse drama que aqui estamos a viver. Mas o importante é que a gente entenda também que, como os escritores e os produtores dessa peça, nós temos liberdade também de alterar o roteiro, escrever um novo roteiro. Muitas vezes, se estiver difícil o desempenho daquele personagem, a gente pode escrever e mudar o caminho, mudar o rumo dessa novela e fazer, então, uma novela mais feliz, com menos dificuldades, para que a gente possa chegar ao final sem tantos dramas, sem tanta dificuldade para cumprir aquilo que estabelecemos, né? Então, estamos aqui nesse mundo impermanente, submetidos, né, a certas ameaças, certas perdas, inclusive submetidos à perda da nossa própria existência. O budismo vai dizer muito sobre essa impermanência, vai dizer sobre as 3 marcas da existência, que são a anicca, ou seja, a impermanência, a dukkha, frustração crônica ou sofrimento, e a anatta, o não-self. Vai dizer que a primeira verdade da existência, que é a existência, a primeira verdade é a existência do sofrimento. E o sofrimento é dukkha. E ele existe por conta da impermanência e por conta de todos os níveis de desconforto, de insatisfação e até de sofrimento que nós vivemos dentro deste mundo
de condições cíclicas deste mundo impermanente que aqui estamos. Então, essa é a primeira grande verdade, que é a nobre verdade do sofrimento. Que nascer é sofrimento, envelhecer é sofrimento, enfermidade é sofrimento, morte é sofrimento. Existe uma tradição, a Theravada, que vai dizer que sofrimento tem origem no apego aos agregados. E o desapego é a chave para a libertação do sofrimento. Existe uma outra tradição, a Mahayana, que vai dizer que a iluminação se dá apenas pela observação dos agregados, percebendo que aqueles agregados têm uma natureza vazia, são apenas ilusões neste mundo impermanente. Vai dizer numa quarta nobre verdade que o caminho para a cessação do sofrimento é aquele caminho óctuplo, que é o entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. E vai nos dizer que o nirvana, o budismo nos traz isso, que o nirvana é um estado de paz e tranquilidade e de plena sabedoria. Um estado de paz e tranquilidade e de plena sabedoria. Tudo a ver com o que o budismo que o espiritismo vai nos dizer também, que a felicidade é mais ou menos isso, é a apropriação do conhecimento, é um estado de paz, é um estado de tranquilidade, né? A felicidade dos bons espíritos, vai nos dizer o Livro dos Espíritos, está em conhecer todas as coisas. O que é isso? É um estado de plena sabedoria. Vai nos dizer também que é estar livre dos defeitos e revestidos de virtudes, nos diz o Livro dos Espíritos. O que é isso? Estar livre dos defeitos e revestido de virtudes. É estar num estado de paz e tranquilidade, que nos diz o Nirvana. Então, há uma semelhança total, chegam à mesma conclusão, tanto o espiritismo quanto o budismo vão chegar a esta mesma conclusão. A gente tem no hinduísmo, são mensagens de milênios, e a gente recebe as mensagens, lê, se apropria desse conhecimento, se apropria não, a gente se informa deste conhecimento, mas não consegue se apropriar dele, não consegue fazer com que ele tenha valor nos nossos atos diários, na nossa vida diária. O Bhagavad Gita se a gente traduzir, quer dizer a mensagem do Senhor, ou a mensagem do Mestre. É um dos pilares do hinduísmo, ele está lá numa grande epopeia hindu, Mahabharata, Mahabharata significa Grande Índia, é uma epopeia hindu, mais de 250 mil versos, maior do que a Bíblia. E nesse Mahabharata está inserido o Bhagavad Gita, mensagem do Mestre, que é um episódio que vai descrever uma guerra entre os Kurus e Pandavas pela posse de uma determinada cidade, né? E um dos centros mais importantes da civilização ariana. É, na verdade, um diálogo entre Krishna representando o homem-deus ou o nosso eu superior, e Arjuna, esse guerreiro, é aquele que estava lá para realizar esta guerra, Arjuna representando o homem no estado evolutivo. Então esse diálogo tem esta simbologia, Arjuna, filho de Kunti, que é a alma, luta contra seus parentes lá, filho de, esse nome eu não vou saber dizer, de Rastrar, que significa a vida material, ou seja, ele luta contra os parentes dele, que são os filhos da vida material. Ele é ameaçado por cada um desses parentes que vão significar o nome deles, o egoísmo, os prazeres, as paixões, e vão formar um verdadeiro exército de ilusões. Só que esse exército de ilusões, ele não quer, o Arjuna não quer lutar contra esse exército de ilusões, porque ele diz que são os seus parentes, porque são ilusões que se tornaram agradáveis, e por isso ele não quer combatê-las. Mas ele precisa vencer para chegar ao conhecimento. E ao lado dele, lá estarão os valentes guerreiros, a consciência, o amor do bem
e da verdade, a obediência à lei superior, a fé, a convicção. Então o Krishna vai levar para Arjuna vários caminhos para que ele possa, a partir de caminhos diferentes, ter sucesso nessa luta contra os filhos da vida material ou contra esse exército das ilusões. E são caminhos de yoga. Yoga quer dizer a união com a alma divina. E esses caminhos de yoga, vamos ter Sankhya, que é o caminho da natureza espiritual, é você identificar que você é espírito, que o corpo é uma veste, que você tem você na realidade é um espírito que sobreviverá a esta existência. O caminho do Karma Yoga, que é o caminho do trabalho sem o apego à recompensa por aquele trabalho. O caminho do Jnana Yoga, que é o caminho do conhecimento. O Vijnana, que é o caminho do discernimento. Então, o caminho do Bhakti, que é o caminho da devoção. Então, Krishna vai trazer vários caminhos para o Arjuna, caminhos para que ele possa, a partir desses caminhos, se libertar daquelas ilusões e conquistar o conhecimento, né? Que ele possa, então, combater essas ilusões para chegar ao conhecimento. Então, é muito interessante. E na base de tudo isso é que, neste mundo impermanente, a gente vai se libertar quando a gente estiver livre da emoção, livre da oposição, livre dos contrastes, das forças opostas da natureza, que pertencem a esta vida finita, pertencem às coisas transitórias. Esses contrastes e essas forças opostas que existem na natureza, forças opostas até que existem entre nós e outros, fazem parte deste mundo transitório. Para que a gente possa transcender a esta impermanência, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer a si mesmo enquanto ser imortal, transcendente à matéria, potência divina que somos, né? Superando esses aspectos do espaço-tempo. E Leon Denis vai recomendar que a gente possa, para realizar essa transcendência, transcender esse mundo transitório, que a gente deva controlar o físico, reduzindo as nossas exigências materiais ao mínimo necessário, regulando as nossas emoções, disciplinando as emoções, exercitando-nos a dominá-las, aprendendo a fazer um sacrifício do eu, ordenando e elevando o nosso pensamento. E aí é um aspecto importante, porque o pensamento ele é a causa principal da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Então é a partir do pensamento que surgem as descobertas da ciência, as maravilhas da arte, mas também é a partir do pensamento que surgem as guerras e as misérias da humanidade. Então a gente precisa disciplinar, aprender a fiscalizar nossos pensamentos, disciplinando eles, imprimindo, cada um de nós, pela força da vontade, imprimindo uma direção determinada ao nosso pensamento, um fim nobre, um fim digno ao nosso pensamento. Então, é mais ou menos por aí, reconhecer essa experiência da vida na erraticidade. A gente, a partir de agora, a partir desta nossa vivência como encarnados, já começarmos a tentar fazer uma experiência com o aspecto imortal, com o aspecto espiritual do nosso ser, vivenciando desde já uma experienciação desse mundo espiritual, tentando discernir a origem dos nossos pensamentos, tentando observar as nossas capacidades paranormais, telepatia. Às vezes você está até com a namorada ou com a esposa, com alguém, e você percebeu o pensamento. Então a gente vai exercitando, vai observando as nossas capacidades, que são capacidades do ser espiritual, meditando sobre essa impermanência. A própria meditação sobre todos os estados transitórios do nosso corpo vão trazer para nós uma consciência desta nossa impermanência e tentando fazer o melhor dos caminhos, que é identificando uma participação de Deus em nossa existência e tentando, de alguma maneira, caminhar com Deus. Paulo vai dizer, na comunicação dele no Livro dos Espíritos, que a nossa vida deve gravitar em torno de Deus.
gravitar em torno da unidade divina. Então, a gente caminhar com Deus dentro daquela ideia que Jesus nos disse, que eu e o Pai somos um. Ele tinha condição, nós ainda não estamos nesta condição. Mas a ideia de Jesus é a superação de toda essa separatividade, todo este mundo de limites e de impermanência que vivemos. Mas nós podemos, aos poucos, pela unidade com Deus, pela maneira como a gente se relaciona com Deus, colocando Deus ao nosso lado para a realização de todas as nossas tarefas, aí a gente vai, de uma certa maneira, fazendo uma libertação do aspecto transitório para uma migração ao aspecto permanente do nosso ser. Tem uma frase de Heráclito que diz que ninguém pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque quando se entra nele novamente, não se encontram as mesmas águas, e o próprio ser que ali entrou já se modificou. Então é mais ou menos isso, tudo está sendo regido por essa lei de evolução, tudo é sempre fruto de uma mudança constante, e tudo há sempre também um combate entre os contrários. Para a gente caminhar para o fim, eu só queria ler uma mensagem de Emmanuel. Aliás, antes disso, eu queria só contar uma historinha sobre a impermanência, né? Contar sobre André Luiz e sua esposa. No livro Os Mensageiros, no início do 2º capítulo, André Luiz, todos nós conhecemos a história de André Luiz no Nosso Lar, que ficou 8 anos no umbral, mais 1 ano na cidade de Nosso Lar, para então ter a possibilidade de encontrar com sua esposa, a esposa que ele tinha deixado na terra. Mas ele tinha falecido, a esposa tinha toda a liberdade, ela contraiu o 2º casamento, e ela estava, de uma certa maneira, muito bem. E André Luiz, quando vai encontrá-la, depois de 9 anos, ele vai encontrar exatamente os aspectos da impermanência, que é muito difícil, às vezes, da gente fazer essa assimilação desse nosso mundo impermanente, da transformação das pessoas, da nossa própria transformação, da transformação das condições, transformação do mundo. Ele vai encontrar a esposa já profundamente identificada com o 2º marido e vai, então, ter um crescimento muito grande espiritual, onde ele, a partir desse momento, ele passa, então, a encarar ela como a irmã que ele deveria auxiliar. Ele que encarava os filhos também como sendo sua propriedade, a partir do momento que ele percebe que para os filhos ele já não tinha tanta importância, nem a lembrança era bem-vinda muitas vezes entre alguns dos filhos, ele vai então encarar não mais os filhos como sua propriedade ou aqueles que o amariam constantemente, ele vai encarar os filhos como amados companheiros de jornada aos quais ele deveria auxiliar. Então, é mais ou menos assim, tudo se modifica, tudo vai tomando novas conotações na nossa existência, e a gente, a partir de todos esses estímulos, nós vamos crescendo, vamos também nos renovando, nos modificando. Emmanuel vai dizer para nós que entre o berço e o túmulo, a mensagem no livro Fonte Viva, baseada no versículo de Paulo, 2 Coríntios 4,18. Paulo disse: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E aí, Emmanuel vai desdobrar esse versículo, dizendo: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia. O monumento que nos deslumbra sofrerá os insultos do tempo. Contudo, a ideia invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era instrumento de tortura visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na paisagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória.
Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois às mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo, lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás tua alma riquezas da vida eterna. Então, é mais ou menos isso. Nós somos espíritos imortais no trânsito da animalidade, no trânsito da animalidade à angelitude. Vamos realizando pelo esforço, pela vontade, na superação dos obstáculos neste mundo transitório, mas sempre a vida nos impõe para visando a nossa renovação, que a gente possa seguir inspirados nessas palavras, conscientes das ilusões do mundo, investindo cada vez mais nos aspectos definitivos do nosso ser. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a todos. Uma boa tarde. Que estejam com Deus. Que assim seja.